Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Ferreira, sou professor de xadrez e criador deste espaço, o Espaço CAIS, canal totalmente destinado ao estudo de xadrez. Hoje darei início à nossa primeira aula de xadrez para iniciantes. Se você está começando o xadrez totalmente do zero, esta é a sua oportunidade de aprender xadrez, pelo menos o básico. Nesta primeira aula, nós estudaremos brevemente a origem do jogo de xadrez. Logo depois estudaremos o tabuleiro de xadrez, o nome de cada peça e seus respectivos movimentos. Não vamos perder tempo e dar início à nossa primeira aula. Então vamos começar com a história do xadrez. O xadrez tem a sua origem na Índia. Ele é a derivação de um jogo chamado chaturanga, que era jogado por 4 jogadores. Da Índia, o xadrez se espalhou pelo mundo. Passou pela China, pela Pérsia, chegou à Europa e ganhou o formato que hoje é conhecido por nós, jogado por 2 jogadores. E também ganhou regras internacionais. E depois disso surgiu a Federação Internacional de Xadrez também. Agora vamos falar um pouco sobre o tabuleiro. É importante saber, é importante conhecer o tabuleiro de xadrez e saber a sua posição correta para iniciar uma partida. Então, como vocês podem ver, temos o tabuleiro de xadrez. Aqui é o mesmo tabuleiro utilizado para o jogo de damas. É um tabuleiro com 64 casas, 32 casas brancas e 32 casas, no meu caso, azuis. Claro que vocês vão encontrar tabuleiros físicos com cores diferentes e também tabuleiros virtuais na internet com cores diferentes. Então, são, mais uma vez, 64 casas, 32 casas brancas e 32 casas azuis. Algo importante em relação ao tabuleiro é a sua posição. Marcarei 2 casas importantes para que vocês possam entender. As 2 casas brancas angulares estão marcadas. Elas indicam a posição correta do tabuleiro. O tabuleiro estará correto quando estas casas angulares estiverem à direita de cada jogador. Ou seja, não estando nesta posição, seu tabuleiro estará posicionado incorretamente. Vai fazer diferença na partida? Bastante. Vai perder a característica natural do jogo, mas continuará sendo xadrez, mas jogado inadequadamente. Então não esqueçam, casas brancas angulares à direita de cada jogador. Outra coisa importante que devemos aprender, algo que nós não encontramos no jogo de damas. No jogo de damas nós temos os movimentos em diagonais. Todas as peças fazem movimento em diagonais. No xadrez, as peças, além de executarem movimentos em diagonais, elas movimentam também as peças. Nós podemos movimentar as peças também em vertical, horizontal e, obviamente, como falei, em diagonal também. Então temos estas 3 possibilidades. Importante saber. Isso torna o xadrez um pouco mais complexo que o jogo de damas. Não que isso também torne o jogo de damas um jogo pouco interessante, pelo contrário, é também um jogo bastante interessante que vale a pena ser aprendido. Então vamos lembrar de novo, tabuleiro com casas brancas angulares à direita de cada jogador e teremos movimentos em vertical, horizontal e diagonal. Já sabemos agora o necessário em relação ao tabuleiro, daremos sequência agora ao nome de cada peça de xadrez. Bom, vamos começar com a peça mais importante do jogo, o rei. Por que o rei é a peça mais importante do jogo de xadrez? Ao perder o seu rei, você perde automaticamente a partida. Então esta é a peça em que você passará a maior parte do tempo durante a partida procurando defender. Seu adversário vai ter como foco seu rei e você terá o foco do adversário também para atacar e tentar vencer a partida. Então o rei é a peça mais importante do jogo de xadrez. Logo depois do rei nós temos a dama. A dama é a peça mais poderosa do jogo de xadrez e logo vocês vão saber por quê. Logo depois temos a torre, depois o bispo, o cavalo e o peão. A torre, depois da dama, é a peça mais forte do jogo. Já o bispo e o cavalo, eles possuem força relativa, ou seja, se existe uma diferença entre eles é mínima. Vocês aprenderão no futuro as diferenças entre bispos e cavalos.
E por último nós temos o peão, que no geral é a peça desprezada, menosprezada por jogadores, vista como uma peça mais fraca. Mas futuramente vocês verão também que o peão, como costumava dizer um grande jogador do passado, André Danican Philidor, o peão ou os peões são a alma do jogo de xadrez. Sem eles fica bastante difícil jogar xadrez. Então todas as peças têm seu grau de importância no jogo. Então lembrando o nome de cada uma das peças: rei, dama, torre, bispo, cavalo e peão. Peão, cavalo, bispo, torre, dama e rei. Qual é a diferença do rei para a dama? Nós temos que saber, porque utilizaremos esta configuração, estas peças nas nossas aulas. A diferença está aqui, nessa coroa pequena, está aqui, digamos que na cabeça do rei. Então este é o rei e este é a dama. É importante vocês diferenciarem cada um deles. Agora que aprendemos o nome de cada peça, vamos aprender a movimentação de cada uma delas. Bom, nós temos inicialmente a torre. A torre vai se movimentar por verticais e horizontais. Estou indicando aqui o movimento, os movimentos de torre. Bom, como vocês podem ver, o tabuleiro contém apenas a torre, ou seja, a torre vai ter bastante espaço para jogar. O que eu estou querendo dizer com isso? Digamos que eu quero chegar nesta casa, eu posso simplesmente deslocar minha torre para esta casa sem problema. Se eu quiser, posso levar minha torre para o outro lado do tabuleiro. Observe que sempre executando movimentos em vertical ou horizontal. Posso retornar para o mesmo lugar onde ele estava, executar um movimento em horizontal, retornar e executar outro movimento em horizontal. Lembrando que, por exemplo, estou neste ponto, eu posso partir para este ponto aqui do tabuleiro ou recuar também. Observem que a torre ela pode ir para frente e também pode recuar e para trás. Então, lembrando a vocês, movimento de torre em verticais e horizontais. Ela vai passar por quantas casas forem possíveis, ou seja, vai depender de casas livres para justamente transitar no tabuleiro. Próxima peça será o bispo. O bispo não vai ficar solitário, trarei mais um bispo. Nós temos duas torres, dois bispos e dois cavalos para as brancas, o mesmo para as pretas. Com a diferença que as torres elas caminham pelos mesmos lugares, passam pelas mesmas casas do tabuleiro. Os cavalos também, os bispos não. Existe uma diferença entre eles, que vocês vão ver agora. Nós temos o bispo de casas azuis e o bispo de casas brancas. O bispo de casas azuis ele vai passar apenas por casas azuis e o de casas brancas apenas por casas brancas. Então indicarei aqui o movimento que é feito pelo bispo. O movimento do bispo é um movimento em diagonal. Observe que temos diagonais curtas e diagonais longas no tabuleiro de xadrez. Importante levar isso em consideração. Os bispos agem muito bem quando eles possuem diagonais abertas. Lembrando, eles fazem movimentos em diagonais. O bispo de casas azuis vai passar por casas azuis e de casas brancas por casas brancas. Após os bispos, nós vamos agora ver a dama. Agora vocês vão descobrir por que a dama é a peça mais forte, mais poderosa do jogo de xadrez. A dama ela combina o movimento de duas peças. Ela combina os movimentos da torre. Então teríamos vertical e horizontal. E o movimento do bispo, ou seja, o bispos em diagonal. Neste caso, ela vai executar o movimento de bispo de casas brancas porque ela está numa casa branca. Observem por que ela é a peça mais poderosa. Ela pode ir para qualquer lugar enquanto as casas forem possíveis. Em casas livres ela pode se movimentar. E ela ataca todos os pontos do tabuleiro. Por isso, a dama é a peça mais poderosa do jogo. Durante uma partida, quando você perde a sua dama, suas chances de obter êxito nessa partida, vencer a partida, reduzem bastante. Principalmente quando o seu adversário tem a dama dele presente no tabuleiro. Então tomem cuidado ao jogar para não perderem suas damas muito rapidamente nas partidas e tentar o contrário, capturar as damas dos adversários.
Então já sabem o motivo porque a dama é a peça mais forte do tabuleiro, ela caminha para todos os lados, todas as direções. Logo depois temos o rei. Como vocês já sabem, a peça mais importante do jogo de xadrez. Bom, o rei ele vai se movimentar com a dama, ele tem os movimentos combinados de torres e de bispos, mas com uma diferença. O rei vai apenas fazer um único e simples movimento, ele vai simplesmente se movimentar uma única casa por vez. Como vocês podem ver aqui, a indicação das setas, apenas uma única casa por vez. Infelizmente, né? Vocês poderiam estar pensando agora, nossa, o rei poderia ter o movimento da dama, mas infelizmente temos que seguir as regras da Federação Internacional e movimentar o nosso rei apenas uma única casa por vez. Então temos que proteger. Os movimentos do rei são limitados. Depois do rei, nós vamos agora ver o cavalo. O cavalo é uma peça curiosa porque muitas pessoas que não conhecem xadrez sabem que o cavalo vai fazer um movimento que representa a letra do alfabeto, a letra L. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para vocês. Primeiro, eu quero que vocês observem algo importante no tabuleiro. O cavalo está numa casa angular de cor branca. É uma dica super importante. Se o cavalo está na casa de cor branca, que é a casa de partida no movimento dele, significa que a casa de chegada, que finaliza o movimento, será uma casa de cor contrária, será uma casa azul. Então, quais são as casas de chegada do cavalo? Vou indicar ambas, estas duas. Vamos continuar com essa teoria em relação às cores das casas, para vocês entenderem o movimento do cavalo. Depois eu retornarei à mesma posição. Se eu coloco um cavalo numa casa azul, ele vai sempre finalizar, ou seja, ter como casa de chegada casas brancas. Observem aqui. Estou indicando para vocês as casas de chegada, casas brancas. Então, guardem essa dica. Se o cavalo está numa casa branca, como casa de partida, a casa de chegada será uma casa de cor contrária. O mesmo vai ocorrer, obviamente, se for azul, branca. Bom, agora vamos entender as indicações e entender como esse movimento é feito. Eu vou indicar apenas um único ponto, este, inicialmente. Eu quero que o meu cavalo faça o deslocamento para esta casa. Ele vai ter que formar um L. Este L do cavalo ele terá 4 casas. Eu geralmente conto a casa onde o cavalo está mais 3. Então seria 1, primeira casa. Tem que formar um L com agora 3, além dessa primeira casa, mais 3 casas. 2, 3, 4. Vou mostrar com a seta. Temos um L formado aqui, com 4 casas. Vou apagar e vou seguir um outro caminho para chegar a esta casa. Este caminho. 1, 2, 3, 4. Indicando com seta. Finalizamos o movimento. Eu também poderia chegar aqui por um caminho diferente. Perdão, poderia chegar neste caminho agora. 1, 2, 3, 4. Temos um L aqui. Este caminho pode ser também alcançado através desta posição. 1, 2, 3, 4, indicando com L. Observem que eu sempre formaria L's com 4 casas. Se eu desloco o cavalo, por exemplo, dentro dessa mesma horizontal, desloco para esta casa, a gente já sabe que se está na casa azul, a casa de chegada dele será branca. Então, estão aqui as casas. É fácil de entender assim. 4 casas de novo, então, se vocês observarem, eu vou indicar com setas a caminhada dele até este ponto. E vocês podem encontrar as 4 casas, se vocês quiserem, vou levar para este ponto aqui também. Aqui também. Ou seja, os 4 pontos podem ser alcançados assim. Vocês poderiam chegar por outros caminhos, vocês podem treinar isso também. E se eu trago este cavalo, olha que interessante, se eu trago o cavalo para o centro do tabuleiro, olha o que vai acontecer. Temos um número maior. Agora ele está na casa branca, casa de chegada de cores azuis. Então, 8 casas. E podemos indicar também, para que facilite o entendimento de vocês, aqui facilitando, acredito, né, as indicações de chegada deste cavalo no tabuleiro. Então, vocês creio que já entenderam o movimento do cavalo. É uma peça extremamente perigosa, justamente por poder fazer este ataque simultâneo a 8 peças. Então,
considerem sempre o cavalo como uma peça muito forte também no jogo. E aí, por final, nós temos esta figura importante, o peão ou os peões. Observem que eles estão nesta posição inicial de todos eles durante a partida. Tá? E nós temos 8 peões brancos e 8 peões pretos. Como o peão vai se movimentar? Todo peão, ou seja, qualquer um deles, no primeiro movimento, poderá pular, saltar 2 casas. Exemplo, vou escolher este peão. Eu vou jogar 2 casas com ele. 1, 2. Como vocês sabem, quando você executa o movimento, passa a ser a vez do adversário. Então vamos supor que o nosso adversário executou o movimento e eu devo jogar de novo. E decidi jogar com o mesmo peão. E avancei meu peão. 1, 2. Não posso. Após pular 2 com ele, jogaria apenas uma até o final da partida. Ou seja, apenas no primeiro movimento de qualquer um deles, qualquer um destes peões, se for este peão, este e os outros, eles só terão o direito de pular 2 casas no primeiro movimento. E vocês podem me perguntar, e se eu escolho pular apenas uma casa, perdeu o direito de pular 2, vai pular com este peão apenas uma até o final do jogo. Vai fazer caminhadas de uma casa somente. Então, lembrando mais uma vez, cada peão no primeiro movimento tem o direito a pular 2 casas. Outra coisa importante no jogo. Observem que marquei setas para todos os pontos com a dama, para todos os pontos com o rei, com as torres andando em vertical e horizontal, os bispos em diagonais. Torre, dama, bispo, cavalo e o rei, todos eles podem fazer movimentos para frente e podem recuar. Os peões sempre fazem movimentos para frente e não podem recuar no xadrez. Também não podem fazer capturas para trás, vocês verão isso no próximo vídeo. Então que fique bastante claro esse detalhe para vocês. Os peões vão sempre para frente. Aproveitando já esta posição dos peões, eu vou mostrar para vocês a posição inicial do jogo de xadrez, para as brancas e para as pretas. Eu poderia apenas clicar no botão e a posição inicial já aparecer para vocês, mas eu prefiro posicionar as peças e falar um pouco a respeito disso. Então, observe, eu sempre começo com as torres, dentro destes pontos, nas casas angulares, logo depois com os cavalos, depois com os bispos, depois com a dama e logo depois com o rei. Detalhe, a dama branca ela deve ser sempre posicionada numa casa branca, ao lado do rei. Agora as pretas. Os peões. Logo depois dos peões, vamos lá. As torres, os cavalos, os bispos, a dama e o rei. A dama preta sempre uma casa de cor azul. Ou seja, dama branca na casa branca, dama preta na casa azul ou dama preta na casa preta, porque a casa será correspondente à sua cor. Dama branca na branca e vamos lá, dama preta na casa preta. Creio que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então esta é a posição inicial do jogo de xadrez. Se vocês observarem bem essa disposição, ela vai lembrar um castelo, porque nós temos as torres. Além de tudo, um reino de um rei. Então nós temos aqui as torres, logo depois temos a cavalaria, depois temos a igreja que estava no período absolutista ao lado do rei, e temos a dama, a esposa do rei. E à frente nós temos os soldados, ou seja, o xadrez é definitivamente um jogo de guerra. Bom, com isso eu termino o nosso primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem ao nosso canal e que assistam os próximos vídeos de xadrez para iniciantes. Muito obrigado, até a próxima.